que eu acho muito importante. A parábola do semeador. Quem quiser pegar aí? Do 4 até o 15. De quê? A parábola do semeador. Lucas 8, parábola do semeador. Do 4 ao 15. Todos acharam? Amém. Então eu vou ler aqui primeiro. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, e disse por parábola: um semeador saiu a semear sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. Outra caiu em espinhos, entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1, dizendo ele estas coisas. Clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não se salvem. Tiram do coração a palavra para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que têm ouvindo a palavra e recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos. Estes são os que ouviram, indo por diante, são sufocadas com os cuidados e as riquezas deste mundo, com os cuidados e riquezas de deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em terra boa, esses são os que ouvem a palavra e conservam no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Então a palavra de Deus, ela está sendo semeada. Muitas vezes a gente não está deixando que ela nasça e que dê frutos. Então nós precisamos urgentemente prestar atenção na palavra, para recebermos, o espírito e vida que existe na palavra, para que nós não venhamos definhar. Porque se nós ficarmos prestando atenção nas outras coisas e não na palavra de Deus, nós vamos morrendo espiritualmente. Por isso que muitas pessoas chegam na igreja e não prestam atenção na palavra e não conseguem receber o espírito e vida que está na palavra, o poder da palavra, Então aí elas vão morrendo. Então cada uma são sufocadas pelas coisas da vida, outras são sufocadas por qualquer outra coisa, menos prestar atenção na palavra de Deus e fazer conforme o que Deus manda. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Então Ele é a palavra do Senhor. E se a gente ficar olhando para a palavra sem fé, sem crer,
e olhar para as coisas do mundo, nós vamos perecer. Porque nesses dias nós estamos precisando urgentemente de prestar bem atenção na palavra de Deus. Porque aqui, ó, o homem, então aquele junto do caminho, esses são os que ouvem e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Então muitas vezes a pessoa chega na igreja e ela não crê na palavra conforme está escrito, e vem as tentações, vem os problemas e a pessoa não persevera, desanima, porque o diabo quer fazer é desanimar as pessoas. É uma das armas perigosas do diabo, é o desânimo. Então nós temos que ter cuidado, né, de estar sempre prestando atenção, porque a palavra de Deus, ela nos traz libertação, ela nos traz vitória, né? E se nós ficarmos olhando só para nós vamos saber que de nós não podemos nada. Então aqui, e os que estão sob pedras, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então, esses, com certeza, são pessoas que têm um coração endurecido. O coração não está na palavra de Deus, o coração está... O coração está, como se diz, que nem pedra, que não consegue captar, né, o poder da palavra. E a palavra de Deus, ela é garantia de vitória. Então, se a gente usar a palavra de Deus, no que for, né, Deus vai nos dar vitória. E eu toda a vida eu sempre assim procurei prestar atenção na palavra, porque ela me dá força, me sustenta e me traz a vitória. Então vem as tentações, vem o que vier, mas nós estamos firmes, porque a gente sabe que Deus, a palavra dele não é mentirosa, a palavra dele é a verdade, que liberta, que cura, salva, que traz vitória, né, na nossa casa, na nossa família. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo adiante são sufocados com os cuidados e riquezas de leite da vida e não dão frutos com perfeição. Então é nesse caso que praticamente tudo aqui que não deu frutos, não dá frutos, se morre, sai. Como muita gente chega na igreja, acha gostoso, está bonito, está gostoso, um hino bonito, a pregação bonita, mas não guarda no coração e para praticar aquilo que a pessoa ouviu, né? E aí, se ela não guarda, então o que vai fazer? Ela vai perecer, ela não vai dar frutos. Porque nós chegamos na casa do Senhor, em primeiro lugar, estamos nascendo ali uma semente, nós estamos nascendo. E quando nós estamos nascendo, é preciso ser regado com oração, com jejum, oração, palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que ela venha ficar guardada em nosso coração, em nossa vida, para que nós possamos dar frutos. Então nós chegamos bem, como se diz, sementinha, mas depois vai nascendo e vai crescendo, e se a gente ficar só parado, sem fazer nada, sem prestar atenção no que Deus está falando conosco, nós não vamos dar bons frutos, não vamos dar frutos. Fica por um tempo, mas depois vai morrer. A nossa vida espiritual vai morrer, porque de nós mesmos não tem sustento nenhum. O que nos sustenta é a palavra de Deus, é a oração, o jejum, né? E nós vamos estar nos dirigindo a Deus, né? Com jejum, com oração, porque nesse caso a gente vai ficar fortalecido, porque a palavra e o jejum quebra as forças do inimigo, porque a palavra de Deus diz assim que tem casta de demônios só sai com jejum e oração. Então tem problemas difíceis de alcançar a vitória, porque às vezes precisa de jejum e oração, como Jesus diz para os
os discípulos. Tem casos, eles perguntaram por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E ele disse, porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, há problemas que nós precisamos jejuar e orar. E uma das coisas que eu falei assim, eu posso dar graças a Deus, eu sou melhor que ninguém, mas eu tenho procurado prestar atenção na palavra de Deus, para me receber. Quando a gente presta atenção, a gente alimenta da palavra de Deus, nós somos fortalecidos. Então, eu falo assim, graças a Deus, porque assim, olha, nesses dias a gente passa muita luta, mas graças a Deus eu tenho conseguido olhar para os meus inimigos, olhar para as pessoas que estão me ferindo com os olhos de misericórdia e pensar, poxa, Deus lá no jardim do Éden, o que ela fez, o que ele fez? Ele olhou para Adão e Eva com os olhos de misericórdia e preparou a salvação para eles, né? Então, se a gente precisa de verdade, a gente precisa ter esse desejo de estar alimentando da palavra de Deus, porque a própria palavra, ela é que nos alimenta para darmos frutos, para crescer e ser fortes. Porque quando vier as tempestades da vida, porque todos os dias vem um vento forte, vem um vento dali, outro daqui, os ventos da vida vai nos derrubar, porque nós não estamos firmados na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando nós atendemos a palavra, porque ela é luz para o nosso caminho, né? E lâmpada para os nossos pés. Então, se nós estivermos aí prestando atenção, essa palavra vai fluir na nossa vida e a gente vai dar frutos. Porque quando a gente chega, a gente tem que prestar atenção para começar a dar frutos. Porque a gente pode passar para outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para outras pessoas, né? Onde elas também vão receber e serem abençoadas. Porque no caso que a gente também não distribui, não semeia a palavra de Deus, também isso é porque também nós não estamos alimentados, não estamos fortalecidos. E quando a gente está fortalecido, a gente tem... Eu, pelo menos, quando eu me converti, a coisa que eu mais gostava de fazer é de falar do amor de Deus, falar de Jesus, sair para evangelizar. Eu saía dia de semana, eu saía à noite, sempre eu estava evangelizando. A gente fazia evangelismo nos hospitais, eu tinha uma pessoa que ia comigo, a gente ia nos hospitais de noite, 2 vezes por semana. Então, assim, era aquela sede de passar a palavra de Deus para as pessoas, de passar o que Deus fez por nós, passar o sacrifício que Jesus fez por nós. Então, assim, era a minha sede de poder evangelizar e trazer pessoas para o reino de Deus, né? E até hoje eu não acabei esse desejo, até hoje eu amo fazer isso, de evangelizar, de falar do amor de Deus para as pessoas. Porque assim, hoje mesmo eu estava conversando com umas pessoas, quer dizer, ouvindo umas pessoas no Facebook, e aí uma pessoa falou uma parábola lá e tal. Aí eu fui dando sugestão, né, de tudo é um propósito de Deus. Na vida tudo que acontece é um propósito, né? E falando as coisas, a pessoa achou aquilo muito bacana, veio conversar comigo. Então, as pessoas se interessam quando você tem algo de bom para você dar para o seu próximo, eles se interessam. Quando você está falando de coração, você está buscando ali verdadeiramente abençoar a vida daquela pessoa, elas se interessam para ouvir, para ver o que Deus tem para elas também. Porque quem é hoje que não precisa, da bênção de Deus? Porque quem tem dinheiro pode estar com o coração vazio. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, está rico, né? Mas está com o coração vazio. Então a gente não pode apegar as coisas deste mundo. Nós temos que apegar a palavra de Deus, as promessas do Senhor, que vai dar bons resultados para nossas vidas. A palavra ela traz um refúgio, a fortaleza, e nós estivermos ligados todos os
dias, alimentando da palavra, nós vamos ficar fortalecidos e não vamos morrer espiritualmente. Porque eu posso falar isso por mim. Quando a gente chega, a gente está com aquela sede da palavra, às vezes tinha dia que a luz queimava, sei lá, não acontecia. Eu acendia vela para meditar na palavra de Deus de noite, porque eu tinha aquela sede de conhecer a palavra de Deus, de ter, receber o que a palavra nos oferece, né? Eu tinha sede, então não importava o momento, eu acendia vela, acendia coisa para poder meditar na palavra. E hoje não é diferente, porque eu fico vendo, às vezes, algum dia, como esses dias para trás, que eu estive meio acamada por alguns dias, eu orava mais, era só deitada, porque eu nem de pé nem força eu tinha para segurar a Bíblia, nem para orar, de joelho. Eu fiquei quase um mês sem ajoelhar. Então, eu via que aquele foi me fazendo falta e tudo. Quando foi um dia, eu decidi, eu falei, hoje eu vou pegar a Bíblia no colo, eu vou sentar e vou ler a Bíblia e vou orar de joelhos. E ali eu comecei a ficar de joelhos outra vez e meditar na palavra. E eu falei, não vou falar, porque eu não tinha força para falar, a minha voz não saía, eu não tinha força para orar. Mas eu fui tomando posse da palavra e graças a Deus eu fiquei liberta daquele mal que eu estava sentindo. E a gente, assim, vê que se a gente não alimentar o nosso espírito, ele vai morrendo espiritualmente. Nossa vida é como uma plantinha, como uma lavoura, você precisa cuidar dela. A nossa vida precisa de cuidados da palavra de Deus, cuidados pedindo para Deus, orando para Deus, para que Ele venha realmente tomar conta de nós, porque de nós mesmos nós não temos nada para oferecer, nem para nós, quanto mais para os outros. Então, quando a gente está alimentado, as pessoas chegam sofrendo, você tem compaixão, você olha para a pessoa e quer ajudar aquela pessoa, né? A gente, quando está bem alimentado espiritualmente, verdadeiramente a gente fica parecido com não igual a Jesus, mas parecido, porque a gente tem compaixão das pessoas. Então, às vezes, hoje em dia, quando alguém me faz alguma coisa, igual outro dia meu filho, eu não tinha saído do quarto ainda, eu tinha levantado cedo e não tinha saído do quarto, então ele ficou me chamando que tinha para comer, que não sei o que, queria, né, tomar café. Então, aí eu falei alto com ele, né, porque eu estava no quarto, estava orando ainda, e aí ele já era meio tarde, porque eu tinha acordado um pouco mais tarde. Mas aí ele pedindo, eu falei bem alto com ele. Então, na mesma hora, eu acho que o Espírito Santo me tocou e eu me arrependi de falar daquela forma que eu falei com ele, falando alto, né? Porque hoje em dia, quando eu falo alto com uma pessoa, olha, acho que dificilmente eu falo alto com uma pessoa. Porque eu tenho aprendido, caindo que a gente aprende a levantar, né? Então eu tenho aprendido que o amor é maior que tudo. O amor, ele nos transforma, porque o amor é o óleo que amolece o nosso coração, ele traz saúde. Às vezes a pessoa está tão triste, tão problemática, mas se ela recebe uma palavra de vida, se ela recebe uma palavra que traz conforto, aquela tristeza dela acaba e ela volta a ter esperança de que o problema vai ser resolvido, que ela vai melhorar, que ela vai ser resolvido aquele problema. Então, nós temos, inteiramente nós temos que estar na palavra de Deus, né? Então, para dar frutos com perfeição, e a que caiu nos espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados, com os cuidados e riquezas, deleites desta vida, e não dão frutos com perfeição. Está vendo que a gente não pode ficar olhando para as coisas do mundo? Então, se a gente fica olhando, às vezes querendo alguma coisa que a gente deseja muito ter, mas aquilo não é da vontade de Deus, e a gente fica pedindo, Senhor, mas às vezes Ele fala, não, eu quero te dar o melhor, não é isso que eu te quero, eu quero te dar o melhor. Então Deus tem feito assim com a gente, Ele não dá aquilo que você pede, porque Ele quer te dar melhor, né? Então a gente precisa ser atentos para a palavra de Deus,
Mas se nós atentarmos para a palavra de Deus e estiver prestando atenção no que Deus está falando conosco, a gente não vai murchar, a gente não vai perecer e a gente vai dar bons frutos. Então, a palavra diz aqui: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Então é isso, o que caiu em boa terra. O que é a boa terra? O nosso coração, né? O nosso coração é a boa terra. Então, se a semente da palavra de Deus cair no nosso coração e ele estiver pronto para receber, né, como uma boa terra que dá frutos, então nosso coração também vai dar frutos. Também a gente vai poder ver, né, que a gente tem como dar frutos, né? Grudado na videira, a gente dá frutos. Agora, se a gente sair da palavra, a gente não tem condições nenhuma de nada, né? Então, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então, para a gente dar frutos, porque os frutos dá na ponta, né, da vara. Mas se a pessoa não tiver firmado na palavra de Deus, ela não tem condições de dar bons frutos. Então, eu tenho pensado muito nisso, que me adianta estar na igreja, que me adianta vir à casa do Senhor, que me adianta meditar na palavra e não ser transformado. Então, eu tenho pedido a Deus, pedido ao Espírito Santo, uma verdadeira transformação, porque eu quero dar frutos. E quando a gente deseja realmente dar bons frutos, Deus, Ele nos acolhe, nos pega nas mãos, nos leva até onde Ele quer, né? Então, às vezes a gente fica pensando, não, agora parece que não tem mais jeito. Mas Deus diz, prossiga, persevera, e você vai conseguir vencer. Então é assim que eu tenho feito, procurando vencer com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é arma de guerra. Quando às vezes o inimigo vem contra nós, né, nós lançamos a palavra e ela derrota o inimigo, porque ela é arma poderosa. Assim como o diabo tem as armas dele, né, o desânimo, muitas coisas que ele vem colocar em nós, Deus tem a arma dele, a arma de Deus. As armas de Deus são poderosas, são maiores e muito mais eficientes do que as armas do diabo. Por isso que quando nós estivermos desanimando, né, se a gente não der conta mesmo, pedimos ajuda para alguém que está mais forte, para que a gente possa realmente ter um avivamento de novo na nossa vida, né? Então eu tenho pensado muito nisso, porque se nós não estamos dando frutos, nós não estamos vendo que a palavra de Deus não está de conforme o que nós precisamos pedir a Deus: Senhor, eu não estou ainda conseguindo entender a sua palavra. Senhor, fale comigo, me ensina a tua palavra, né? Me dá sabedoria para entender a sua palavra. E Deus dá sabedoria, porque Ele tem me dado. Ele tem me dado, eu posso dizer, graças a Deus, eu posso dizer que quem me conheceu no passado, antes de eu chegar na casa de Deus, quem me conheceu e hoje me vê, muitas pessoas, mas é muita gente que fala para mim, você é diferente, hoje você é totalmente diferente do que você era. Eu tenho uma amiga que eu conheço ela há 30 anos, a outra tem 40 anos, desde praticamente quando eu cheguei para Uberaba. Eu conheço essas duas e elas sempre falam para mim, poxa vida, mas como é bom te ver dessa forma. E tem uma que é a mais velha, ela fala para mim, Deus me livre de quem você era, Deus me livre de quem você era. Por isso, ela fala assim, foi por isso que hoje eu acredito que a palavra de Deus realmente muda e transforma. Então, cada dia Deus tem trabalhado na minha vida. Amém, glória a Deus. A gente, para falar para os outros, aquilo tem que valer para nós, em primeiro lugar. E eu tenho sido, graças a Deus, eu tenho tido assim, paciência com as pessoas. Meu filho, por exemplo, graças a Deus, ele anda bem, até que ele não me dá problema assim. Mas às vezes tem hora que eu perco a paciência, porque ele às vezes pergunta uma coisa só, muitas vezes, e eu perco a paciência, e eu falo, às vezes eu falo mais alto, eu falo, eu já te falei isso muitas vezes,
mas depois aquilo me entoia, assim, eu falo, poxa vida, eu tenho que tratar ele com amor, porque ele precisa de amor, precisa de ser amado. Então, assim, a coisa melhor que tem é tratar as pessoas com amor. Mas a gente só consegue isso quando a gente deixa que a palavra de Deus fluir no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, nossa alma, para que haja verdadeiramente uma mudança, uma transformação, como Deus quer, né? Porque eu digo que o meu coração acho que não era de pedra, não, eu acho que ele era de ferro, não sei. Porque eu era uma pessoa muito, mas muito mesmo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na minha vida, né? Então hoje eu sou muito grata a Deus, sou muito grata a Jesus, e todos os dias eu agradeço a Deus por ter me escolhido, né? Porque quem era eu? Mas Ele pega as coisas estranhas, ruins, quebradas, tudo, e transforma em coisas boas, né? Então é isso que Ele fez na minha vida. E o meu desejo é esse, que Deus faça na vida de cada um dos irmãos, que cada um venha a ter realmente uma transformação, né? Porque vivendo com seres humanos não é fácil, não é fácil. Mas se nós estivermos em comunhão com Deus, nós seremos capazes de olhar para o nosso irmão que está inflamado de ódio, de coisa ruim. Nós somos capazes de olhar para ele e sentir amor por aquela pessoa. Você não vai sentir amor pelo que a pessoa está fazendo, mas você vai sentir amor e pensar, poxa vida, essa pessoa está como Adão e Eva, pecaram contra Deus. Então a gente tem que olhar para as pessoas que erram, as pessoas que estão fazendo coisas erradas. Nós temos que olhar com os olhos de misericórdia, com compaixão, como Jesus tem de nós. Então nós temos que ser esse exemplo, né, na nossa casa, nós temos que ser exemplo na igreja, por onde nós formos, nós temos que ser exemplo para que nós venhamos agradar o coração de Deus, que através das nossas vidas nós podemos ganhar vidas para o reino de Deus, né? Então isso é o que nós trouxe nesta noite. E só para terminar, eu vou ler o último versículo outra vez. E a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Então, a palavra que foi pregada, nós precisamos, que quando a gente prega, quem mais recebe somos nós. Porque a palavra de Deus diz que aquele que dá recebe mais. Porque você planta uma sementinha de laranja no chão, nasce o pé, e quantas laranjas não dá, né? Então nós que semeamos a palavra de Deus, nós recebemos muito também. E é por isso que a gente tem que continuar fazendo isso, semeando a palavra de Deus, porque esse Deus é maravilhoso. Eu não tenho, como se diz, falar isso está difícil para mim, ou isso não pode ser, e eu vou falar, não, eu quero assim mesmo, não. Eu peço a Deus que me dê sabedoria para desviar daquilo que Ele não quer comigo. E vamos terminar esta noite, né, essa palavra. Vamos fazer uma oração, que fiquem de pé, por favor, quem quiser. Vamos orar, agradecendo a Deus, né? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus. Tu és o Deus de misericórdia. Amém, Jesus. Tu és o Deus que tem compaixão. Tu és o Deus de toda honra e toda glória. Amém, Jesus. Tu és Glória aquele que acolhe o perdido com amor. Meu Pai Todo-Poderoso, derrama sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Derrama Teu poder, ó Pai, de transformação, de uma mudança. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, tenha compaixão, meu Pai, daqueles que vão para outros lugares e deixam de vir para a Tua casa, Senhor. Tenha compaixão. Glória a Deus. Aleluia. Abre o coração dessas pessoas, meu Pai. Bate com um martelo de poder no coração dessas pessoas, nos nossos corações, para que nós possamos ter um coração quebrantado, um coração para receber a Tua palavra e dar bons frutos. Senhor, meu Deus, tenha compaixão de nós, ouve a nossa oração, ouve a Tua igreja, o Teu povo, Pai, pela Tua misericórdia que eu te peço. Amém, em Jesus, nome glória do Senhor a Deus. Jesus Cristo nós oramos.
te agradecemos e te peço, ó Deus, leva-nos de volta para casa e nós possamos, meu Pai, voltar para casa cheio da tua palavra, cheio de esperança, Amém, de fé, Jesus. Senhor, Glória na a tua Deus. palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos fez Gratidão, nessa Pai. noite. Gratidão. Te louvamos, te agradecemos e te Obrigada, engrandecemos Senhor. pelo que tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém.